Graça e paz, povo lindo. Não perca este novo quadro, os ensinamentos do jovem Galileu, a parábola do bom samaritano. Vamos para a Bíblia, Lucas 10, versículo 30. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de longe. Versículo 32. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Versículo 33. Mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Versículo 34. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes o azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Versículo 35. E partindo num outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Versículo 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? E disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Amados, parábola significa colocar do lado, ou seja, fazer uma comparação. Parábola nada mais é do que uma história terrena com um significado espiritual. Esta parábola descreve a bondade e o amor do nosso Salvador tem para com o caído e infeliz. Nós éramos como esse pobre aflito viajante. Satanás, nosso inimigo, havia nos assaltado, despojado e ferido. Estávamos, por natureza, mais que semi-mortos em nossos delitos e pecado, completamente incapaz de nos salvar, pois não tínhamos força. A lei de Moisés, como o sacerdote e o levita, não tem compaixão de nós. Não nos ofereceu alívio, passa ao largo, não tendo piedade nem poder para nos ajudar. Todavia, Jesus Cristo, o bom samaritano, se fez maldito por nós. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas eis que veio o abençoador, Jesus Cristo, o bom samaritano. Ele teve compaixão de nós. Ele cuidou das nossas feridas. Ele derramou sobre ela o seu azeite, que simboliza o Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O vinho simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado num Calvário, pelo resgate de todos aqueles que nele crê. 1 Pedro 1:19. Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O bom samaritano, depois de ter salvo aquele homem, o hospedou em uma estalagem para se recuperar. Esta estalagem simboliza a Igreja de Cristo na terra, onde se cura o pecado e as feridas da alma. Versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Amados, estes salteadores representam Satanás e seus adeptos, pois o inimigo da nossa alma tem uma missão a cumprir. João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E a primeira coisa que o adversário quer nos roubar é a nossa comunhão com Cristo. Pois quando o homem e a mulher perde a sua comunhão com Cristo, a vergonha e a derrota é certa. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de longe. Não é o cargo que coloca o homem e a mulher na posição de discípulo de Cristo, e sim o amor pelo seu próximo. João 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando a Bíblia fala que temos que ser imitadores de Cristo, são em todos os sentidos. Marcos 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Versículo 32. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Amados, porque o sacerdote e o levita passaram por longe,
Eles aqui estavam representando a lei mosaica, a velha aliança, e todos nós sabemos que a lei não salvava ninguém, ela apenas servia para condenar. Segunda aos Coríntios 3, versículo 6, o qual nós fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esta letra que mata não é a teologia ou a escola bíblica dominical, e sim a lei de Moisés, que não servia para salvar ninguém, e sim para apontar o pecado para condenação. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. O bom samaritano está representando Jesus Cristo, a nova aliança, que veio para dar vida aos mortos, para resgatar os que estavam perdidos. 1 João 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amados, há uma grande diferença entre o servo de Jesus Cristo e os religiosos que servem aos homens. Versículo 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Não devemos amar o nosso próximo só com palavras, e sim com atitudes. 1 João 3, versículo 18. Meus filhinhos, não ame de palavra, nem de línguas, mas por obra, em verdade. Quantos moradores de rua aceitam Jesus Cristo e continua na rua e acaba se desviando por falta de apoio das denominações, sendo que o dízimo das igrejas também são para as obras sociais. Não adianta os membros das igrejas sair evangelizando, ganhando almas e deixando jogada na sarjeta. Não foi desta maneira que o bom samaritano tratou aquele viajante. Versículo 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastare, eu te pagarei quando voltar. Tudo aquilo que nós fizemos em favor do nosso próximo ou do nosso irmão em Cristo que estão necessitados, é Jesus Cristo que irá nos recompensar. Provérbio 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício.
O servo do Senhor não precisa se preocupar com a ingratidão, pois a nossa recompensa vem do Senhor e não dos homens. Versículo 36. Qual, pois, deste três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Amados, o próximo daquele viajante era para ser o sacerdote e o levita, que aparentemente era servo de Deus. Todavia, aqueles homens só tinham aparência de servo de Deus. Os seus corações estavam bem longe de Deus. Os nossos familiares são o nosso próximo. Os nossos vizinhos são os nossos próximos. Os nossos colegas de trabalho são os nossos próximos. O que nós temos feito para libertar eles da garra do adversário? Nós temos anunciado as boas novas para eles. Nós temos dado testemunho de servo e serva do Senhor, ou nós estamos fazendo como os religiosos que passaram por longe para não socorrer um aflito? Versículo 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amados, muitos sabem o que tem que fazer para agradar a Deus e não fazem. Alguns, além de não fazer, ainda perseguem os que estão fazendo. Todavia, a Bíblia nos ensina a sermos misericordiosos. Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Você que leu esta mensagem, que ainda não serve a Cristo, ou está afastado e quer se reconciliar, é só repetir estas palavras aonde você estiver. Senhor Jesus, eu estou neste momento entregando a minha vida em suas mãos. Me aceita como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida e sela com o seu precioso sangue. Dar-me força para eu ser fiel aos seus mandamentos até a sua volta. Amém? Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.